graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Hoje eu vou tentar trazer aqui uma ideia sobre o que a Bíblia fala, sobre o que a Bíblia é, de maneira que quando você for ler a sua Bíblia Sagrada, agora você perpasse por ela, em seus livros, entendendo sobre o que cada livro ali diz, aquele conjunto de livros está falando, para você não ler ali aleatoriamente e aí o texto não fazer muito sentido, beleza? Então vamos lá. A Bíblia tem como um tema central a redenção do homem por meio da obra de Cristo Jesus, certo? Aí vamos agora entender por que esse é o tema central da Bíblia. Quando você for ler o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, leia entendendo que aquilo é uma preparação para a vinda do Redentor, uma preparação para a vinda do Salvador, uma preparação para a vinda daquele que reconciliaria os eleitos de Deus com o Pai. Então existe toda uma preparação, por isso que nós vemos muito no Antigo Testamento o que chamamos de tipologia bíblica ou de prefigurações, que é uma prefiguração de algo que estaria por vir, que estava por acontecer. Então a gente vai ver o Antigo Testamento sempre nessa narrativa, todos aqueles ritos, aquilo ali simboliza algo, aponta para alguma coisa, então a gente deve ler o Antigo Testamento com essa perspectiva, olhando sempre para frente, Essa é a ideia da leitura do Antigo Testamento. E quando nós vamos ler o Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente deve ler na perspectiva de que ali está a manifestação do Redentor, a manifestação do Salvador, a manifestação daquele que lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra, era apenas um tipo, era apenas uma prefiguração. Então nós olhamos agora para os evangelhos como uma manifestação do Salvador, daquele que nos reconciliaria com Deus, e ler cada evangelho dentro da sua perspectiva. O evangelho de Mateus lê na perspectiva de que é um judeu escrevendo para judeus. Lê o livro de Marcos na perspectiva de que é um gentio escrevendo para escravos. Lê o evangelho de Lucas na perspectiva de um historiador, que está contando uma história. Após ter feito várias investigações, ele começa a relatar ali uma história. E lê o evangelho de João, que é completamente diferente dos outros 3. Esses 3 primeiros são conhecidos como sinóticos por conta de contar a história de Jesus Cristo muito parecidas, e temos aí João, que se diferencia deles por conta de ter um único objetivo, de mostrar que o Cristo, o manifesto, o Redentor manifesto, o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus, é o Salvador. Então a ideia de João era mostrar que Cristo era o Filho de Deus, de mostrar que ele é o Salvador, que ele é aquele que havia sido prometido. E quando vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, ali é a proclamação da mensagem de Cristo, a proclamação da mensagem do Redentor, onde ali Jesus Cristo deixa ali aproximadamente 120 discípulos. Então ele ascende aos céus para que o Espírito Santo desça e capacite todo aqueles 120 para que eles possam pregar ali em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então ali nós temos a proclamação da mensagem de Cristo. E a ideia que a gente começa a entender quando João fala em obras maiores é exatamente isso aqui. Jesus sobe, manda o Espírito Santo, havia ali em torno de 120 cristãos, 120 ali discípulos, e ele começa a aumentar. Hoje os números são aí incontáveis, então a ideia de obras maiores é nesse sentido. Então Atos dos Apóstolos é a proclamação da mensagem de Cristo. E quando vamos para as cartas, veja que se é a proclamação da mensagem de Cristo, muitos estão sendo convertidos à obra de Cristo. Só que esses convertidos, pelo fato de o cristianismo não ter chegado no vácuo, já havia outras religiões, então o que acontece? Novos cristãos do paganismo são convertidos e trazem com ele essas práticas. E ao trazerem essas práticas, tanto os judaizantes também o faziam, o que acontecia? As cartas iam sendo escritas para determinados grupos de cristãos por conta dos problemas que estavam acontecendo dentro da comunidade cristã em função de calma minha caneta aqui, em função de pessoas pagãs que estavam sendo convertidas trazerem a mesma cultura. Então as cartas eram escritas para resolver esses problemas que estavam acontecendo. E aí nós entendemos que
As cartas são as explicações da obra do Salvador, são explicações acerca da obra do Redentor. Até que nós chegamos por fim então no livro de Apocalipse, que é a consumação da obra de Cristo, né? Então, se você for ler a Bíblia, leia nessa perspectiva, porque aí nós entendemos agora por que o tema central da Bíblia é a obra de Cristo, a reconciliação do homem com Deus por meio da obra de Cristo, ou a redenção do homem por meio da obra de Cristo. Beleza? Então, quando você for ler a Bíblia, no Antigo Testamento, leia como uma preparação para a vinda de Cristo, como sombra do que estava por vir. Leia os Evangelhos como uma manifestação da obra do Redentor, segundo a perspectiva de cada autor do Evangelho. Leia o livro de Atos dos Apóstolos como a proclamação da mensagem do Redentor, né? E leia as cartas como explicação da obra do Redentor àqueles cristãos que estavam sendo convertidos por meio da pregação do Evangelho. E Apocalipse é a consumação, é o que nós estamos aí aguardando, né? A volta do nosso Redentor para que possamos ir, né, para a Nova Jerusalém, tá bom? Então, se a Bíblia era um livro um pouquinho difícil de você ler, leia nessa perspectiva que você vai passar a ter uma divisão melhor dentro do seu cérebro, aí na sua consciência, nos seus estudos, de maneira que fique mais particionado e você entenda agora cada grupo de livros ali, o que significa, tá bom? Então valeu, era essa a nossa dica aí para poder ler a Bíblia com mais prazer, para entender, lembrando que sempre é necessário orar e pedir a Deus entendimento, tá certo? Então valeu, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima. Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e compartilha para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas, tá bom? Valeu, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.